É muito curioso como a meditação é uma ferramenta que tem unido cada vez mais grupos diferentes de pessoas. E isso é muito bonito. Tem pessoas que querem praticar meditação por conta do centramento, do desenvolvimento pessoal, por conta do foco, concentração. Tem pessoas que querem praticar meditação para se livrar da ansiedade, para se livrar do estresse. Tem pessoas que querem praticar meditação para promover uma cura emocional, para poder fazer contato com coisas presas, estagnadas dentro do corpo, que realmente precisam de soltura. Tem pessoas que querem praticar meditação como uma ferramenta de reconexão espiritual. E eu acho que essas pessoas que querem praticar meditação como uma ferramenta de reconexão espiritual são a menor parcela. São tantos benefícios que a gente colhe de simplesmente cultivar o silêncio na nossa vida que acaba que a gente foca, a tendência é a gente focar nos benefícios que a gente percebe ali que se aplicam à nossa vida material e não entender que a reconexão espiritual é aquilo que supre as necessidades da vida material. A reconexão espiritual, esse trabalho de reconectar com a fonte, com a presença absoluta, que é aquilo que a gente consegue começar a cultivar mais, assim, esse gap entre um pensamento e outro. O que surge nesse vazio entre um pensamento e outro? Tudo. Tudo que você compreende surgiu de um vazio entre um pensamento e outro. Então, quanto mais a gente consegue fazer contato com esse espaço, que esse espaço de reconexão com o vazio, ele é um espaço contemplativo. É a arte da contemplação. Aliás, vou até divulgar para vocês aqui, em breve talvez eu possa trazer alguém aqui para falar sobre isso, que é uma ferramenta fantástica. Fantástica. Se tem uma coisa que eu descobri recentemente que eu fiquei assim, uau! É uma ferramenta chamada Gene Keys, chave gene. Olha, eu já fiz todo tipo de prática de autoanálise que você pensar. É o Kim Maia, é o design humano, é o astrologia védica, numerologia, cabala, todas. Todas é muita coisa, mas já fiz muitas. Essa ferramenta, ela foi concebida por um autor chamado Richard Hurd, que ele intuiu, canalizou esse sistema de pensamento sobre o nosso caminhar, a nossa evolução humana. E diferente dessas outras ferramentas, por exemplo, o mapa astrológico, ou o design humano, também que é uma ferramenta incrível, ou outras ferramentas de MBTI, outras ferramentas de autoanálise, de autodiagnóstico, que te ajudam a pegar mais facetas, né? Porque, para vocês entenderem o que é isso, nessas ferramentas, o que são essas ferramentas? Né? O que são a astrologia ou isso ou aquilo? Foram formas do ser humano tentar entender o ser humano e agrupá-lo em arquétipos. Então, pessoas que nasceram nesse determinado contexto e tudo mais, ou então diante dessa determinada conjunto aqui de alinhamentos planetários e tal, tendem a ter essa característica. Ou pessoas que, enfim, no Enneagrama, né, faz essa autoavaliação aqui, a gente consegue identificar que ela está dentro desse grupo aqui, que é a mesma coisa, por exemplo, que o MBTI. MBTI é o Myers-Briggs Type Indicator, que é uma ferramenta, que é uma derivação dos arquétipos de Jung, que cria então 16 arquétipos, e você pode fazer um teste gratuito, entrar no Google e chamar o 16 personalities, 16 personalidades. Só pesquisar 16 personalidades, fazer o teste, e você vai ter ali um apanhado assim, sobre suas características. É uma ferramenta muito utilizada no mundo profissional, especialmente hoje, bem interessante. Essas ferramentas são alguém que falou assim, cara, eu acho que os seres humanos se agrupam nessas categorias aqui. E quando eu comparo com o autor tal, com a filosofia tal, isso, faz sentido. Esses arquétipos mais do herói, do sábio, do mago, de não sei o que e tal, criam essa parada. Beleza, todas essas ferramentas de arquétipo, olha que curioso que eu vou te falar agora. Todas essas ferramentas do arquétipo, elas dão praticamente um guia de boa conduta. Então você entende ali suas sombras, você entende ali seus desafios, você entende suas qualidades, você começa a fazer um apanhado seu. E por isso que é interessante, eu recomendo, descobrir várias ferramentas distintas dessas, porque você vai montando a sua coxa de retalhos, né? Afinal, somos seres complexos. Então, quem sou eu aos olhos de Jung? Quem sou eu aos olhos da astrologia? Quem sou eu aos olhos da astrologia védica? Quem sou eu aos olhos de Gurdjieff? Sabe? Só montando essa coxa de retalhos sua, né? E vai trazendo mais auto-interpretação. Só que nenhuma delas dá um caminho. Cara, isso é muito interessante. Eu fiquei realmente impressionado com essa ferramenta. Nenhuma delas dá um caminho evolutivo. Todas elas
trazem características, sombras, algo, coisas que você precisa trabalhar, que você precisa desenvolver. Mas não dá aqui, ó. Passo 1, resolva isso. Passo 2, resolva aquilo. Passo 3, resolva aquilo. Passo 4, Relação amorosa, passo 1, passo 2, E aí esse sujeito, o Richard Hurd, criou essa ferramenta chamada Gene Keys, que ele se fundamenta não apenas na astrologia, mas também no I Ching, que é o primeiro oráculo da humanidade. Mas é um livraço desse tamanho aqui, assim, que os grandes sábios da antiga China, 5.000 anos atrás, contemplando a natureza e vendo que existiam elementos da natureza que, ao se conectarem, traziam reflexões, traziam um determinado fluxo energético para que aqueles seres que então estavam em contemplação pudessem perceber a vida com outros aspectos. Vou simplificar. Sujeito caminhando na floresta, com dúvidas sobre a existência, dúvidas sobre seu trabalho, seu relacionamento, alguma coisa dessa natureza, tá lá capinando arroz, olha, alguma coisa chama a atenção dele, aí ele vê montanha e lago. E na hora que ele vê montanha e lago, ele tem um baita do insight sobre como que ele tem que se relacionar. O que montanha e lago significa? A força, o topo, o cume, a vitória, a ascensão, a firmeza, a estabilidade, o lago, o silêncio. O que esses elementos trazem para a mente daquele sujeito através da pura contemplação que fizeram esses antigos sábios criarem esse primeiro oráculo da humanidade? Antes de ter tarô, antes de ter búzios, antes de ter qualquer coisa, tinha lá o I Ching. Pelo menos, na verdade, isso é o que se tem registro, né? Não dá para saber, sei lá, nos povos pré-mesopotâmicos ou na África também, que, enfim, isso é da nossa origem, né? Se tinha algum outro tipo de oráculo. Mas é uma ferramenta fascinante e eu recomendo. E tá chegando no Brasil ainda, tem um núcleo pequeno aqui no Brasil que tá fazendo esse estudo. Então, tem um núcleo pequeno aqui no Brasil que se aprofunda nessa tradução desse conhecimento do Richard, né, que fez esse apanhado, mas criou uma parada muito legal, assim, que de fato dá um mapa. Mas você vê que até nessas ferramentas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, por exemplo essa, que é o Gene Keys, muitas vezes a gente vai atrás dessas ferramentas querendo otimizar a nossa vida. Então a gente vai atrás de ferramentas de fato que vão tornar a nossa vida melhor. E cara, incrível, que bom, que bom, né? O ser humano quer evoluir. A gente é assim, isso é bom, isso não é ruim. Mas a gente esquece, a gente não prioriza às vezes é de uma vaidade, é de um ego, assim, sabe? Nosso, humano, assim, uma característica humana. Uma petulância, uma arrogância de, às vezes, ser incapaz de crer que existe algo para além da minha mente, para além da minha compreensão, da minha capacidade de compreensão. Esse egocentrismo, esse antropocentrismo humano, ele é uma das nossas dificuldades, assim, humanas, sociais, globais, conscienciais, a nossa incapacidade de se render a uma sabedoria superior à nossa. E sabe por quê também? Vai além na verdade, vai além da questão assim de se sentir o centro do mundo. Vai além disso. Vai além de achar que existe algo superior. Mas toca num lugar da insegurança existencial. Da insegurança existencial, cara, do ser humano. Que entra nas perguntas mais profundas de todas. Que é quem sou eu? Por que eu tô aqui? De onde eu vim? O que acontece depois? A incapacidade de ter resposta concreta, sólida, explicativa, pão, queijo, pão, queijo, queijo, para essas perguntas faz a gente duvidar. Faz a gente duvidar de tudo. Buscar explicação racional, lógica para tudo. Porque a gente só quer explicação lógica e racional. A explicação lógica e racional, ela, muitas das vezes, ela é limitada, porque ela não considera muitas subjetividades, muitas variáveis. Ela olha por ângulos. Olha, dá um exemplo. Ela olha por recortes, porque a existência é muito complexa e tem muitos ângulos, mas ela olha por recortes. Então, Freud, quando começou com a psicanálise, Freud era o rei. Freud, cara, o cara entendeu aqui a mente humana, não desenhou aqui toda a estrutura, não que as histéricas funcionam desse jeito e as pessoas são assim, e o problema tá no falo, e começou a criar um monte de teoria sobre como os seres humanos funcionam. Tirou onda, criou um movimento todo, tirou a galera da medicina ali, daquela coisa muito racional, e começou a olhar que tinham questões mais subjetivas humanas, assim, que precisavam de análise, que precisavam de estudo. Abriu esse portal. Aí, daqui a pouco, falou assim, não, Freud, mas peraí, cara. Tem alguns elementos que você não tá olhando, cara. Tem coisa que você não tá vendo. Aí, pessoal que estudou com ele
começa a refutar ele, fala assim, não é isso não. É isso aqui, ó. São os arquétipos, o corpo, é a terapia corporal. Não, é a terapia transpessoal, é o negócio espiritual mesmo. São outras coisas, mas todo mundo bebeu daquela fonte. E Freud também bebeu de várias fontes. Então, assim, o ser humano, ele tenta entender. Ele tá o tempo todo tentando entender. E que massa, porque a grande brincadeira, na minha visão, do que eu já pude estudar até hoje, a grande brincadeira humana é essa. A gente tá tentando entender. E a gente vai, tipo, se divertindo enquanto tá tentando entender, sabe? Que a gente consiga se divertir enquanto a gente tá tentando entender. Acho que esse é o grande prazer de existir. A gente come cultura, a gente come conhecimento, a gente se alimenta disso, a gente se nutre disso, a gente cresce com isso, a gente cria mais, a gente explora mais, a gente preenche essa vida aqui de mais coisas mais belas, a gente se transforma, 1 milhão de coisas bonitas acontecem nesse caminho, de tentar entender. E eu vejo isso como o grande jogo da vida, assim, o grande mistério do que está acontecendo aqui. Eu ainda vou sistematizar todo esse conhecimento para ser aqui a base, assim, filosófica da escola do fluxo, numa ordem, né? Que nem quando vocês entram, tem lá falando sobre o fluxo, falando sobre o taoísmo, falando sobre o rio da vida, falando sobre corpo. Tem outros princípios assim mais profundos, né, como essas coisas que eu estou aqui trazendo para vocês hoje, que fazem parte do sistema de pensamento que eu vou trazer para vocês aqui de maneira organizada dentro da escola, e para que possa ser revisitado, né? Mas guarda essa aula aqui com carinho. Você está chegando agora, você já está aqui há algum tempo, você provavelmente vai querer assistir esse material aqui no futuro em algum momento. Porque se lembrar desses elementos da vida é realmente se reconectar com uma humildade assim, humana, sabe? Uma necessidade da humildade humana perante o desconhecido. Tão grande é, tão misterioso é. Tão misterioso ao ponto de ser capaz de causar os maus que eu vejo no mundo e eu não entender por que eles acontecem. Ou os maus que acontecem na minha vida e eu não entender por que eles acontecem. Esse é o grau do mistério. Uma vez vi um documentário, uns monges tibetanos, e eu achei uma coisa assim tão incrível. Já tive nesses templos também, mas não tinha prestado atenção nesse detalhe, nesse documentário que eu prestei atenção no detalhe. Eles, quando abrirem um satsang, né, abrirem uma roda de partilha, de conversa, satsang é encontro com a verdade, né? Abrirem assim um espaço de fala, que é um espaço de fala livre de julgamento, onde só a verdade, o amor, a bondade tem livre passagem para vir à tona através de uma pessoa que está falando, né? Aqui no Brasil a gente vai chamar de médium, disso, daquilo e tal, mas eu acho que é só a gente se libertar das nossas amarras. Acho que não é uma pessoa especial. Eu quero sempre trazer isso muito claro, que tipo, eu não sou contra nenhum tipo de religião, mas eu acredito que ninguém é mais especial. Eu acho que todos nós temos poderes, superpoderes. Nós temos os siddhis, né, segundo o yoga, que estão adormecidos, que são capacidades divinais mesmo, assim. E que eu tenho certeza que muitos aqui, ao longo desses 15 dias aí fazendo práticas de meditação, ainda mais essas agora que a gente está fazendo, que são mais intensas, começam a perceber fisicamente, né, através dos próprios sentidos, começam a perceber algo diferente acontecendo. Algo de diferente está acontecendo. O mundo está mais colorido, eu escuto sons que eu não escutava antes, a minha sensibilidade, eu entro em contato com as pessoas, sinto um negócio no corpo. E isso é um trabalho de romper as nossas barreiras, romper as nossas limitações. E é um trabalho que requer manutenção, como qualquer outra capacidade humana, né? Você parar de andar durante 1 ano, andar de novo vai doer, vai ser difícil. Caroline, depois que entrei para a escola do fluxo e iniciei as práticas, eu ouço sons e sinto aromas que antes não sentia. Caroline, que bonito, fico muito feliz. E eu quero que você internalize dentro de você que isso é muito especial e que você não tá ficando doida. Para mim, na minha jornada, conforme eu comecei a revelar essas sensibilidades, né? Você fica, às vezes, questionando a sua sanidade. E você vai falar com alguém sobre esse tipo de coisa, muitas vezes a pessoa não compreende ainda. E as pessoas não compreendem ainda porque a maioria de nós estamos blindados nos nossos corpos, blindados nos nossos sentidos, anestesiados com a vida, que é muito bonita, que é muito cheia de nuances, muito cheia de detalhes. Não tenha medo de explorar a profundidade que é nós mesmos, que somos nós mesmos e que a vida é também. Esse é um trabalho de exploração mesmo. E é um trabalho de exploração não pelo desejo de alcançar algo, mas é um trabalho de exploração pela curiosidade do que a vida tem a revelar pra gente. E quanto mais ferramentas
nós temos e desenvolvemos, seja a nossa concentração, a nossa sensibilidade, a nossa abertura, a nossa rendição, isso tudo são ferramentas. Quanto mais ferramentas nós nos compomos aqui para abrir para esse trabalho de exploração e de curiosidade, né? Mais fácil fica de caminhar dentro dessa escuridão toda. Mais fácil fica de caminhar nessa incerteza. Mas para a gente fazer contato, mas isso que é complexo, para a gente fazer contato com esses aspectos tão misteriosos da vida, que dão medo, por exemplo, tá sentindo coisas que você nunca sentiu, o que é isso? Como assim? Dá medo. Para fazer contato com isso, precisa ter algumas premissas básicas. Dentre elas, que essas forças que me cercam não são para o meu mal, não querem o meu mal. Elas podem ser eventualmente desafiadoras, difíceis. Eu prefiro um outro caminho. Mas a verdade da existência é que ela é um processo de conhecimento e crescimento. Então, não é para o meu mal que está acontecendo. Hoje eu escrevi que eu comprei um imã de geladeira no Mercado Livre, que é um papel assim de lembretes, né? O que comprar, da cozinha, qual é? Deixa eu ver ali. Tá ali, planejamento semanal, lista de compras e lembretes. Aí eu falei, vou botar isso na geladeira, assim, né? Eu comecei a anotar as coisas ali que eu tenho que comprar, já anoto ali pra eu lembrar. Aí nesse lembrete, um dos lembretes que eu tenho pra mim, assim, que é o lembrete que me ajuda a estar aqui ao vivo com vocês. Um dos lembretes que me ajuda a subir num palco, mesmo com o corpo às vezes travando. Um dos lembretes que me ajuda a fazer uma live pra 5 mil pessoas, como eu já fiz. E eu já tive muito medo. Um dos lembretes, pessoal, é você sempre tá onde você deveria estar. É simples assim. Você sempre tá onde você deveria estar. A vida não dá ponto sem nó. A vida não dá ponto sem nó, não. Então você sempre tá onde você deveria estar. Então, pra gente aceitar uma coisa dessa, às vezes a gente tem que lidar com questões sobre o nosso sentimento de merecimento, de se sentir capaz, se sentir digno. Vários elementos que compõem a nossa psique e que eventualmente fazem a gente esquecer de que a gente sempre está onde deveria estar. Então, que todos aqui tenham a oportunidade de se beneficiar dessa comunidade também, para se lembrar disso, para desenvolver as capacidades como o silêncio, a meditação, entre outras, desenvolver essas capacidades que te ajudam a se lembrar disso e ter menos medo de caminhar, ter menos medo de se colocar em movimento na vida, sabe? De ocupar espaços dos quais você tem medo também.